Bom dia, presidente André, bom dia aos demais parlamentares federais e estaduais, bom dia aos reitores e reitoras das universidades e os meus colegas economistas que também estão aqui nesse esforço de pensar o Rio de Janeiro. Agradeço o convite, presidente, e, enfim, eu já estudo o Rio de Janeiro há bastante tempo e, falando bem sucintamente aqui os principais desafios aqui para pontuar nesse momento, eu acho que mais do que na hora de a gente chegar à conclusão que a crise financeira que o Estado do Rio de Janeiro viveu e ainda vive, né, se deve, em grande medida, a um problema de desenvolvimento econômico, né, e não simplesmente um problema comportamental, um problema da gestão pública no sentido dos seus procedimentos em si, mas sim de uma trajetória de desenvolvimento que levou o Estado do Rio de Janeiro a ficar emparedado frente a uma estrutura produtiva oca, né, como em diversos trabalhos eu já o pontuei. Diante disso, né, a solução que foi dada, que é um regime de recuperação fiscal, né, tem esse nome bonito, né, ele não diagnostica esse problema, ele não enfrenta esse problema, ele não se debruça e nem oferece condições do ponto de vista de instrumentos de gestão pública para que a gente geralmente encontre a solução para o problema gerador da crise, que é, então, como eu ressaltei aqui para os senhores. Diante disso, a primeira coisa a mencionar de cara é essencial nesse ano, não só a renegociação do regime de recuperação fiscal, mas sim a sua revisão dos seus termos, né? Nós estamos aqui com colegas, né, os parlamentares federais, né? É essencial na agenda da bancada fluminense do Rio de Janeiro que se busque uma revisão do regime de recuperação fiscal. Se acompanhar os pareceres dados pelo Conselho de Supervisão, fica claro ali um viés que não coloca na agenda a temática do desenvolvimento econômico. E grifo, não coloca, inclusive, na agenda a temática do enfrentamento à pandemia que nós estamos vivendo. Os últimos pareceres, eu fiz o cuidado de os olhar e observar, não há uma menção explícita e uma preocupação ou uma flexibilização diante do contexto da pandemia. Ao contrário, eles mostram preocupações, inclusive, e exigem medidas compensatórias quando se faz, inclusive, medidas para, de alguma forma, enfrentar a pandemia do ponto de vista do gasto público. Então, há uma desconsideração, melhor dizendo, uma desvirtuação das prioridades sociais nesse momento. Diante disso, também queria fazer menção, né, aos desafios de que eu chamo de uma rota de colisão que a gente vive nesse momento. De um lado, né, as finanças do Estado de Janeiro numa série de crise arrecadatória, que gera, então, uma rota de ajuste fiscal e ainda sob pressão desse Conselho do regime de recuperação, e, de outro lado, toda uma rota de planejamento e de discussão de novas possibilidades para o gasto público necessárias e emergenciais nesse momento, que, em certa medida, vai ter que se buscar uma equação disso, né? O que me preocupa em muito, né, eu que também sou diretor de planejamento e orçamento da UERJ, né, nos preocupa em muito os desafios de conversão estrutural que não só as universidades, mas como toda a máquina pública do Estado do Rio de Janeiro precisa enfrentar nesse momento. E, nesse sentido, a prioridade que tem que ser dada, então, para uma agenda de planejamento para fortalecer essa máquina para enfrentar esses desafios, né? Em particular, o de inclusão digital, mas não só ele, né? Diversos outros desafios que se fazem nesse momento, que não é só fazer a inclusão digital. Menciono um, inclusive, né, que mostra claramente esse conflito, né? Para atender demandas, para não ser supostamente, né, expulso do regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro bloqueou mais de 10 mil cargos em vacância nesse momento. Bloquear 10 mil cargos em vacância nesse momento significa impossibilitar a recomposição desses cargos, inclusive de médicos e enfermeiros em plena pandemia e de professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e das demais universidades estaduais. Então, se a mensagem que quer ser dada é uma agenda de futuro desenvolvimento, esse tipo de medida tem que ser reavaliada, porque isso está não só sacrificando o curto prazo, como sacrificando uma agenda de futuro. Sem querer me alongar, mas
detalhando um pouco mais aqui os desafios, gostaria também de grifar a importância de desafios, então, de gestão nesse momento. Nesse momento, o principal desafio é o orçamento não vir na frente do planejamento. As discussões de sacrifício são necessárias, de ajustes fiscais, não podem e não devem vir na frente de uma agenda de planejamento, que é importante também considerar aspectos positivos que foram feitos nos últimos tempos. Por exemplo, o resgate e a reconstrução da Secretaria de Planejamento Estadual. Foi uma boa e importante mensagem e cabe a nós aqui se inteirar e buscar fortalecer. Finalmente, voltamos a ter uma Secretaria de Planejamento, não subordinada a uma outra secretaria, mas podendo ter uma agenda própria e tendo protagonismo, como é de ser para pensar o futuro. E essa Secretaria de Planejamento, que tem a sua rede de planejamento, inclusive a Universidade do Estado de Janeiro fez um esforço de internamente criar a sua própria rede de planejamento, por ato do reitor Ricardo Lloyd, que está aqui presente, a rede UERJ-Plan. Também tem um esforço, já numa abordagem mais de visão estratégica, de ter, junto com outras universidades e parceiros, a criação e a implementação da rede ProRio. Então, essas redes, juntos com a Secretaria de Planejamento, e buscando, de fato, a gente avançar para ter, para valer, um sistema de ciência e tecnologia, são grandes desafios de gestão nesse momento. Ou seja, a gente tem que, nesse momento, sentar para não discutir apenas uma disputa de orçamento, mas sim como subordinar essa discussão alocativa a uma agenda de visão estratégica. E, para isso, o fundamental é a gente repensar o papel da responsabilidade pública nesse momento. Nos últimos tempos, se muito questionou e cobrou uma agenda de responsabilidade pública como uma agenda apenas de anticorrupção. Eu acho que, nesse momento, o grande desafio é mostrar que a responsabilidade pública também é uma responsabilidade de executar o gasto público, de não deixar de fazer o gasto público. E, nesse sentido, aqui também com os colegas aqui da bancada federal, frisar isso, a importância de discutir a responsabilização de gestores federais que não realizam ou realizam atrasado toda a potência do gasto público necessário para esse momento. E faço uma grifo em especial, é muito sensível para a gente e exige uma substituição da medida feita até o momento. O auxílio emergencial às finanças públicas costurado federalmente, ele é irrisório. Ele é uma brincadeira perante os desafios de não só do Estado do Rio de Janeiro, como os diversos estados da federação. Então, é fundamental o novo auxílio emergencial às finanças ser costurado ainda esse ano, e, nesse sentido, ter claro como é importante gerar pelo governo federal, que tem capacidade de se autofinanciar e centralizar, então, essas estruturas de financiamento, descentralizar a execução dos gastos para os estados e municípios e darem condições, então, de uma estabilidade das finanças subnacionais para realizar o gasto público. E ele ser responsabilizado por isso, e tem que garantir esse gasto público. E, junto a isso, os desafios, evidentemente, de qualificar ele, para não acontecer, evidentemente, o que aconteceu nos últimos tempos aqui no Estado do Rio de Janeiro, que está sob discussão, inclusive, na agenda da saúde. E aí, sim, qualificar. Mas o gasto público é essencial. E qualificar exige, então, essa agenda de planejamento mais orgânica, que articule secretarias, que articule as universidades estaduais, que articule as demais universidades co-irmãs, que fazem parte do sistema de ciência e tecnologia, para que a gente, então, possa implementar uma reversão dessa estrutura produtiva oca, mas junto a uma agenda de ciência, como a gente, de fato, está aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Bruno. E o Bruno Sobral também foi muito bem falando de planejamento, falando de orçamento, falando das questões do Estado do Rio de Janeiro, porque cada vez a gente fica mais amarrado num orçamento com déficit, sem desenvolvimento e sem perspectiva de futuro.